Iniciando então agora o capítulo 2 do nosso livro Arte Naval, aqui é a nova edição, né? A fotozinha da capa do livro, que fala sobre a geometria do navio. Inicialmente vamos falar da seção A que fala das definições. É uma seção até um pouco longa, mas que fala das definições básicas necessárias para o resto do capítulo aí. Inicialmente fala o que é plano diametral, plano de flutuação e plano transversal. São os planos nos três eixos, né? No Y, no X e no Z. Então, exatamente isso. O plano diametral é aquele que separa o navio ao meio entre boreste e bombordo. Pega desde o bico de proa até o cadastro lá na popa. O plano de flutuação é aquele plano horizontal que corta o navio entre obras mortas e obras vivas, né? E o plano transversal seria aquele fatiamento que nem um pão de forma, tá? Uma coisa assim. Então, o plano transversal, nós estamos vendo aqui, ó, o plano diametral está só de topo, só está vendo a pontinha dele. O plano de flutuação, tudo bem, a gente está vendo, ele passa por aqui, mas também não vê. O único que a gente vê é essa seção do plano transversal, que seria quase como uma fatia do pão de forma aí. Agora a gente vê um pouco melhor, né? Então nós vemos aqui, essa figura já foi mostrada até na época do capítulo 1, mas se você pegar esse plano aqui assim, ó, que divide esse navio ao meio, lado de bombordo e boreste, esse é o plano diametral. Esses planos aqui, essas balizas, né, são as seções ou os planos transversais. E os planos de flutuação, eles são cortados no navio, e se você fizer a projeção deles, tem todos eles por aqui, né? Como se você pegasse, apaga aqui o instantinho, você pegasse aqui, fizesse um plano, é esse aqui, o outro plano é esse outro, ou seja, fizesse sempre um fatiamento na horizontal, né? Estivesse cortando uma carne assim. Sempre lembrando que nesse plano de linhas, onde aparecem os delgados, aqui do lado direito aparece a proa, e o lado de bombordo da proa. E aqui a outra metade aparece a popa, os delgados da popa, que também vem a ser o lado de bombordo da popa. Tá? Aqui também, ó. Aqui você vê a proa, aqui você vê a popa. Repetindo, aqui, ó, tá? Então você vê que na proa, o bico de proa, ele vai se... As linhas vão desde lá da quilha praticamente. Na popa não. Na popa você tem uma parte mais alta aqui desse navio particularmente, que é o que você vê aqui, ó. A parte mais alta aqui da popa, quando você faz esses cortes, eles terminam não na quilha, terminam acima. Linha de flutuação, zona de flutuação. Linha de flutuação é aquela linha que o navio está flutuando realmente, tá? Então, se esse navio tivesse parado, aquela linha que você junta o costado do navio com a superfície do mar é a linha de flutuação. Aqui, por exemplo, nesse exemplo que aqui o livro dá, essa linha de flutuação não está nem na superior, que é a linha d'água de plena carga, nem a de baixo, que é a linha d'água sem carga, linha d'água leve, né, da flutuação leve, que o navio diz. Então, a flutuação de plena carga aqui, ó, e a flutuação de leve. Então, a linha d'água, tá, é toda essa separação entre as duas, flutuação de plena carga e flutuação de flutuação leve, né? E aqui diz linha de flutuação, ou simplesmente flutuação, a interseção da superfície da água com o contorno do navio. Essa linha d'água pode definir o que a gente chama de zona de flutuação, ou seja, a flutuação vai estar sempre, as linhas de flutuação, né, vão estar sempre entre esses dois valores. Porque se estiver acima de plena carga, ele está com mais carga que deveria. E flutuação leve ele nunca vai ser mais baixo, porque a gente vai ver que flutuação leve é o navio todo só com as partes que ele trouxe ao mundo, sem combustível, sem pessoal, sem água, sem nada. Tem apenas aqui, como nesse navio, tem os mastros, os radares, os canhões, etc. Isso tudo tem. Todos os utensílios, lemes, hélices, mas não tem ninguém, nenhuma carga a bordo. Então, mais leve que isso é impossível. Só se tirar esse equipamento de bordo. Flutuação direita ou reta é quando o navio está trimado ou em águas parelhas. Trimado em águas parelhas, trimado, tem o mesmo trim avante quanto a ré e aqui avante, ou seja, ele está bem paralelozinho. Tá mais ou menos como essa foto aqui, que ele está todo horizontalzinho, né? Isso é flutuação direita, não é direta, tá?
é direita ou reta, ele está trimado. Chama-se águas parelhas, chama-se even keel em inglês, tá? Então ele está exatamente retinho, retinho. As flutuações isocarenas é o nome dado àquela flutuação que o navio, quando ele está numa posição trimado assim, mas ele pega um mar um pouco mais ruim, né? Que aí ele fica inclinado para um bordo ou para o outro, sempre nessa flutuação, ele vai ter sempre um volume de carena igual de um lado ou de outro. Então isso foi flutuação de isocarena, como está aqui, né? Quando dois planos de flutuação limitam volumes iguais de água deslocada, diz que essas flutuações são isocarenas, tá? Corpo paralelo médio, a gente já tinha citado um pouco lá no primeiro capítulo, né? Tirando a parte de proa, que começa a fechar, né? Ou a parte de popa também, esse corpo paralelo médio é exatamente se você fizer um plano, uma zona aqui, né? De flutuação, pode ser, sai um retângulo, por isso que é o corpo paralelo médio. Linha d'água projetada ou flutuação de projeto, a LAP, linha d'água projetada. É a principal linha de flutuação que o construtor estabelece lá no início, no planejamento inicial do navio. Quando começa o engenheiro a fazer as linhas do navio lá para prever como é que ele vai ser. Nos navios mercantes, refere-se à linha de flutuação que se denomina calado de projeto, que é aquilo que ele é projetado. Quando o navio fica pronto, às vezes muda, tá? Mas no início é essa a ideia aí. Muda por quê? Porque no início do projeto eles calculam aquele motor com aquele peso, 5, 6 anos depois, quando o navio vai estar sendo construído, vai comprar aquele motor não existe mais, já existe um mais moderno que muda o peso, aí tudo tem que ser reajustado, tá? Nos navios de guerra, refere-se à flutuação normal, tá? E nos navios mercantes ao calado de projeto, essa linha d'água de projeto aí. A LAP pode, entretanto, olha, como diz, não coincidir com as linhas de flutuação devido à distribuição de pesos durante a construção. Mudança de um equipamento ou mudança de local, etc. Zona e área de flutuação, área da linha d'água. Esses itens 2.5 e 2.8. Então, nós fizemos aqui uma relaçãozinha em que mostra você ter o que vem a ser a linha de flutuação, o que vem a ser a zona ou faixa, tá, de flutuação. Então, nesses dois, a gente vai ver o seguinte. A linha de flutuação é aquela, pode ser a linha de cima, que é de plena carga, ou a linha de baixo, a linha de flutuação leve. A zona de flutuação ou faixa de flutuação é aquela zona vermelha ali, é a zona na qual ele vai variar a flutuação, de leve ou carregado. Em termos de superfície e área, né, nós vamos ter atenção que uma coisa é diferente da outra. Quando a gente fala superfície, é a parte do todo, medida em metros quadrados, ou seja, essa superfície lateral, tem a superfície frontal, mas tem toda essa parte só do todo aí. Okay? Quando a gente fala em área, é a parte plana, medida também em metros quadrados, mas limitada por uma zona de flutuação. Então, toda vez que falar a área de flutuação, vem a ser toda essa área ocupada quando o navio está numa determinada linha de flutuação. Não seria essa linha, porque essa aqui está no topo do navio, tá? Seria, digamos, a linha de flutuação está aqui, então seria um retângulo paralelo a esse aí. Mas então, quando fala área de flutuação, a área são 2 medidas, metros quadrados. Você dá uma fatiada no navio no sentido longitudinal, né, com uma faca aqui bem horizontal, e divide o navio a parte de cima e a parte de baixo. Essa área seria a área limitada por uma linha de flutuação. Quando se fala superfície, pode ser qualquer coisa. Pode ser até a superfície da superestrutura, a superfície lateral do navio, etc, etc. E volume, para concluir, é uma área em 3 dimensões. Então, nesse caso aqui, para eu pegar esse volume aqui, por exemplo, eu teria que medir todo esse cubo aqui, né? Por isso que a gente tem o deslocamento do navio, é o volume da água deslocada, tudo que é aquilo que fica embaixo d'água. Mas pega toda a parte, né, lá atrás do navio, tudo isso, são sempre em 3 dimensões, volume. Superfície moldada, linhas moldadas. Essa palavra moldada entende-se como projeto de construção. Então, tudo vem referente ao projeto de construção, não entra o chapeamento externo, por exemplo, tá? Então, superfície moldada, diz, coincide com a face interna do chapeamento, essa face interna, não com a externa. Então, ela vai também, coincide com a face lá do val
e vem aqui por dentro e passa por cima da quilha até, tá? Então tudo que fala moldado não entra pele, não entra chapeamento. Então a gente vai ver, moldado é diferente de molhado, tá? Molhado, aquela área molhada, nós vamos repetir para frente, é o que fica abaixo d'água, mas aí inclui o chapeamento, inclui os apêndices, isso é molhado. Moldado ou linhas moldadas são coisas totalmente de projeto de construção. Então aqui, ó, superfície moldada é uma superfície contínua imaginária que passa pelas as faces externas do cavername, é entre a caverna e o chapeamento. E também as faces externas do val, é entre o val e o piso do convés principal. Então o piso do convés principal não entra, nem o chapeamento externo. É quase como eu botei aqui uma comparação entre a pele e a costela, tá? Se o chapeamento é liso, essa superfície com a sua face interna do chapeamento. Se o casco é metálico, nem sempre que a quilha for maciça, porque às vezes nós não temos aquela quilha assim para todo o navio, blá, 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 tá? Isso daí é uma quilha alta, mas às vezes a quilha é só uma chapa. Então, se a quilha é maciça, e algumas vezes, essa aqui, a quilha chata está aqui, tá? E se a quilha for chata, o contorno inferior da superfície moldada coincide com a face superior da chapa da quilha. Ela passa por fora da caverna, mas por cima da quilha, que a caverna fica apoiada em cima da quilha. Ou seja, ela não inclui a quilha e não inclui na parte moldada, não inclui a quilha, não inclui também o chapeamento, não inclui o convés principal. Nas embarcações de madeira, coincide com a projeção sobre o plano diametral do canto superior do alefriz da quilha. Isso confunde um pouco. Vamos ver no desenho, então, por onde passaria essa linha moldada.